Boa noite. A propaganda dos governos mostra sempre os benefícios que as obras relacionadas aos grandes eventos vão trazer ao país, ao estado e às cidades. Mas por trás desses benefícios está um problema social ainda pouco discutido, o das desapropriações. Os movimentos sociais estimam que, em Pernambuco, cerca de 2.000 famílias já tenham sido afetadas por desapropriações relacionadas à Copa do Mundo. Na maioria dos casos, são moradores das áreas mais vulneráveis das cidades que quase sempre recebem indenizações irrisórias. Como as desapropriações têm afetado a população de Pernambuco? O que reivindicam os movimentos sociais? É sobre isso que vamos conversar hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para o debate, nós convidamos Alexandre Pacheco. Ele é advogado do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o CENDEC. Também está conosco Cleiton Barros. Ele mora no COC e é coordenador do Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis, o NEINFA. Completa o nosso debate Rodrigo Rafael, que integra o Comitê Popular da Copa em Pernambuco. O público também participa desse programa, desse debate, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e também pelo telefone 3423-6836. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco, sejam bem-vindos. Queria começar a nossa conversa de hoje falando um pouco da Constituição brasileira, né? Eu sempre gosto de começar pelo tema mais geral. A Constituição brasileira garante o direito à propriedade, ela garante que a propriedade vai ter sua função social, embora ela não define exatamente o que é essa função social. E a Constituição brasileira também diz, lá no artigo 5º, no inciso 24, se eu não estou enganado, que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos que a Constituição estabelece. Minha pergunta, e aí eu queria fazer essa pergunta para todos vocês, com base na experiência de vocês, né? Essa necessidade, utilidade pública e interesse social vem sendo respeitados nessas desapropriações que têm acontecido aqui no nosso estado e no Brasil de um modo geral? A gente podia começar com o Alexandre. Na verdade, esses conceitos são conceitos jurídicos, né? A necessidade, seria uma necessidade urgente, né? A utilidade seria não tão urgente, mas seria a busca por fazer alguma intervenção, uma obra, alguma coisa de interesse da comunidade. E o interesse público está muito vinculado a questões sociais, por exemplo, a regularização fundiária, que é a forma de você garantir a posse dessas pessoas que estão morando numa área que já está consolidada e tal. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande de que algumas ações jurídicas, assim, a desapropriação é uma intervenção. É uma intervenção jurídica na comunidade, no meio urbano e tal, para tentar trazer alguma benesse para a comunidade, seja ela de caráter econômico, seja ela de mobilidade, que hoje é um tema que está bastante em moda, né? Ou seja, uma requalificação urbana. Mas a gente ainda tem uma dificuldade, eu acho que a grande dificuldade hoje ela é do diálogo, né? A sociedade brasileira, nos últimos 20 anos, caminhou para construir um Estado participativo, democrático, daí a ideia das conferências, dos conselhos e tal. Mas ainda hoje, essas intervenções, no que diz respeito às desapropriações, ela tem uma dificuldade tremenda do poder público em dialogar com quem é o primeiro afetado. Então, assim, eu acho que nesse sentido do diálogo, nós ainda temos muito problema. Queria perguntar a Cleiton a respeito da mobilização que foi feita lá no COC, justamente em relação a desapropriações, né? Assim, depois de uma grande mobilização, de uma grande luta da comunidade, esse processo foi revisto, mas de qualquer forma é uma coisa que ameaça vocês permanentemente, né? Queria aproveitar essa oportunidade para que você contasse um pouco da história do COC Resiste, desses projetos que envolvem a comunidade e de como é que foi essa luta de vocês. Então, o COC Resiste, ele começa quando a gente passa a questionar exatamente isso que você colocou, quer dizer, o que significa interesse social? Quem pode participar desse interesse social? Quem é que está incluído no interesse social? Porque, por exemplo, a moradia seria o interesse social lá da comunidade, principalmente quando a gente fala de comunidades periféricas, que é o lugar de onde eu posso falar. Então, o movimento ele surgiu aglutinando vários coletivos do COC, quer dizer, além dos coletivos
que estão conosco, existem outros coletivos, né, mas a gente conseguiu aglutinar alguns que passaram a questionar exatamente isso. Como é que a gente pode falar de um interesse social que inclua as pessoas da comunidade, né, que não se reduza simplesmente a retirar pessoas da comunidade para que um número abstrato, por exemplo, de muitos outros serem beneficiados. Porque as pessoas da comunidade não podem ser incluídas entre os beneficiados dos projetos, dentro do interesse social. Então a gente conseguiu articular coletivos da comunidade, como eu já falei, e muitos coletivos do restante da cidade, coletivos da área jurídica, coletivos ligados aos movimentos sociais, coletivos ligados à universidade saúde, também. à própria universidade. A gente conseguiu juntar muita gente. A gente chegou num momento de a gente ter mais de 25 organizações constituindo o movimento, que queria e que quer, na verdade ainda, questionar isso, né, colocar essa questão. Tinha 2 projetos lá que eram polêmicos, né? Até onde eu conheço a situação. Um era o do polo jurídico, que ia ser instalado dentro das EIs, assim, né? Que é uma coisa complicada, né? E o outro era o do terminal integrado de passageiros. E parece que nesses 2 projetos houve um recuo da parte governamental, né? Assim, de que forma esses projetos poderiam afetar a comunidade? No caso, o polo jurídico e o terminal. Na verdade, são 2 projetos que, apesar do recuo, eles não saíram definitivamente. O terminal continua sendo construído, o governo recuou em relação ao alargamento da via, à desapropriação das 58 casas que iriam sair a princípio. Eles recuaram em relação a isso, mas não nos mostraram, a gente pediu e eles não mostraram à comunidade que vai ser afetada de algum modo, não mostraram o novo projeto, o novo traçado, o novo desenho. E o polo jurídico, apesar de a OAB ter recuado, a gente tem os outros órgãos que ainda não se posicionaram definitivamente. Então, que são o Poder Judiciário? Que são o Ministério Público Estadual, né? Estadual, a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça de Pernambuco também. Então seriam esses 3 mais a OAB que constituiriam o polo jurídico. Desses 4, recentemente a OAB voltou atrás, através daquela negociação com o governo, com a prefeitura. A OAB agora vai lá para a Rua do Imperador, né, onde tinha o antigo Jornal do Comércio. Mas os outros 3 não se posicionaram. Então é um movimento que a gente ainda continua questionando isso. Porque o histórico que a gente tem, que a gente percebe lá na comunidade, é, por exemplo, a construção do fórum, que vai constituir também, que já constitui um elemento do judiciário que está lá. Foi o primeiro passo, né? Que já está lá. Quer dizer, a gente não viu que a presença do fórum ali trouxe benefícios diretos para a comunidade. Quer dizer, não teve nenhum grande impacto positivo na vida da comunidade a presença do fórum. Então, a gente não encontra pessoas da comunidade que trabalham no fórum. Algumas trabalham no entorno do fórum, com comércio informal, sobretudo. Algumas poucas trabalham dentro do fórum, principalmente na área de limpeza, mas é muito pouco. Sabe? É muito pouco para uma comunidade que a gente estima, os movimentos da comunidade estimam, que tem cerca de 40 mil pessoas. Em uma história de movimentos sociais que remonta à década de 60 e que simplesmente a presença desses aparelhos por si só não garantem que a comunidade vai ser beneficiada. A gente volta ao assunto do COC. Queria ouvir a tua opinião, Rodrigo, sobre essa questão do interesse social, da função social da propriedade. Isso no Brasil tem sido cumprido, tem estado à frente nas ações governamentais? Acho que a primeira questão, acho que você colocou, da questão da utilidade pública. Então, a gente tem debatido na questão das obras da Copa, que a utilidade pública ela deveria ser debatida publicamente. Então, um dos grandes problemas... Ninguém decide o que é utilidade pública sozinho, exatamente, não é isso? De forma privada, de forma fechada. Então, uma das grandes dificuldades que a gente tem no acompanhamento das obras da Copa é justamente o acesso à informação, primeiramente. O acesso à informação que não existe por parte dos governos. Então, esse número que você deu de 2.000 desapropriações foi uma informação construída pelo jornalista, por Eduardo Amorim, que é do Portal Terra, e que ele foi lá, fez a entrevista e conseguiu levantar
esse dado e a gente tem grande dificuldade, isso é um padrão no Brasil, o processo de construção das informações acerca de desapropriações na Copa tem sido um processo árduo de escavação dos próprios comitês populares da Copa em todas as cidades-sede. Então a gente tem essa grande dificuldade e a informação é o primeiro momento em que a gente pode construir de fato uma participação social, um elemento fundamental e isso não tem acontecido. Então a ideia de utilidade pública ela se esvai por si só nesse processo. Né? A questão da função social, muito interessante, uma apresentação do governo do Estado, onde a gente teve acesso, que ele justificava justamente a questão das desapropriações, levantando o princípio da função social da propriedade. Né? E aí você não levanta o princípio da função social da propriedade para regularizar, para fazer regularização fundiária no COC, para garantir a posse da terra, a propriedade, para as famílias que já ocupam há décadas essas áreas e que cumprem todos os requisitos previstos na legislação, mas você resgata esse princípio da função social para fazer desapropriação nas áreas em prol de uma utilidade pública. É como se fosse um conceito meio flutuante, assim, né? Que quando é necessário se exatamente. utiliza. E a gente vê que esse conceito ele é resgatado com a finalidade e para atingir um público específico, né? Interesses específicos dentro desse processo de produção da cidade. Queria aproveitar a tua fala. A gente falou do caso do COC específico, que é uma comunidade que é bem visível do Recife, porque está lá entre o centro e a zona sul, ali é impossível não ter o COC em vista, assim. Mas há outras comunidades, outras regiões, eu digo não só dentro do Recife, já que, por exemplo, a Arena está lá em São Lourenço da Mata, que vem passando por um processo semelhante ao do COC. Quais são elas e como é que está a mobilização nelas também? A questão da visibilidade do COC, ela é uma visibilidade construída, né? Pela organização política da própria comunidade. Claro, assim, claro. A comunidade do COC sempre foi visibilizada pela questão da criminalização, da violência, da ideia de que seria uma área a ser limpada e cumprir a sua função social a partir da implantação de outros equipamentos que não para a população de baixa renda. E quando a gente vê, por exemplo, a gente estava esse final de semana numa reunião da Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa, em Salvador, e a gente teve a oportunidade de visitar uma comunidade de Saramandaia, que vai estar recebendo também uma obra de mobilidade que tem o mote da Copa, né, como justificativa, e era perceptível de como os processos são os mesmos, a ideia de que a comunidade é uma comunidade violenta e que aquilo ia trazer o benefício para a comunidade, mas aí as lideranças comunitárias questionavam, né, que benefício é esse que um viaduto que está passando por uma área de Mata Atlântica, que vai tirar o único equipamento esportivo da comunidade, que era o campo, que vai desapropriar uma série de famílias e que vai ser um viaduto que vai ser pedagiado, que está sendo dialogado a partir de uma PPP, da iniciativa privada. Ou seja, privado. E a gente faz o paralelo também com a Arena da Copa, né, onde a gente terá aí 30 anos o poder público, caso não cumprindo, atingindo as metas, repassando o recurso para a iniciativa privada. Então a gente vê que isso é um padrão e que ao mesmo tempo é importante perceber que a resistência também dessas comunidades também assume um padrão. Então acho que da mesma forma que o COC construiu essa identidade a partir do COC Resiste, lá na comunidade de Saramandaia, em Salvador, eles construíram a ideia de que Saramandaia é nossa, assim. E também pensaram na ideia que lá é a linha viva, o nome do projeto. Aí eles colocaram a linha viva mata, no caso, né? A linha viva não. Então esse processo de construção e reconstrução da identidade dessas comunidades para resistir e trazer conquistas, é importante frisar também que o retrocesso nesses processos de desapropriações tem sido única e exclusivamente em função da abertura de um diálogo à força que essas comunidades têm provocado, né, do processo de realmente dar visibilidade a essas questões que são que violam direitos e que estão em desacordo a todas as convenções internacionais e as próprias legislações nacionais, né? Já que a gente tem uma pessoa da área jurídica aqui, queria perguntar como é que é calculado uma desapropriação? A gente teve a visita aqui num debate sobre as ex
de uma pessoa também do COC, era o René, e ele falou pra gente que tinha gente que estava recebendo indenizações de R$4.000, R$5.000. Como é que é feita essa conta, assim? E se espera, por acaso, que alguém vá ser removido de casa e com R$5.000 e vá arrumar outra casa, assim? Como é que é feito esse processo? Pois é, veja só. Tem transparência nisso? Esse continua sendo um problema. Como o Rodrigo falou bem, assim, todo o grande problema hoje tem a ver, assim, um dos grandes problemas, na verdade, né, tem a ver com essa coisa da transparência, acesso à informação, assim, até que ponto essas comunidades são sujeito político em todo esse processo. O que a gente tem percebido é que elas não são. Né? Elas estão... Nenhuma dessas áreas, eu tenho certeza, foram informadas dos projetos que estão afetando suas vidas. Né? Então, assim, o COC tem uma outra relação, até porque tem uma mobilização política, um questionamento diante do processo de desapropriação e tal. Quanto à questão específica da desapropriação, a Constituição ela deixa claro, a desapropriação ela tem que ser feita mediante pagamento prévio e justo. Né? Esse termo justo, ele se comunica com a questão de quanto vale o imóvel, né, a sua localização, quanto economicamente se traduz esse benefício, né, e a possibilidade, por que não, da possibilidade dessa pessoa ser realocada. Ou seja, eu estou saindo hoje de minha comunidade e estou indo para onde? Né? Na verdade, o problema que a gente tem visto, que tem a ver com o processo de encarecimento do solo urbano, a essas comunidades que vão receber, né, uma quantia, muitas vezes, digamos que até valorizada, supondo isso, que elas sejam valorizadas, elas dificilmente encontrarão um espaço com a mesma proximidade a acesso a serviços, por exemplo. No caso da comunidade do COC, o COC está extremamente próximo do centro, né? Então, assim, está numa área estratégica, também por isso a necessidade, talvez, de se identificar um valor econômico da área. Né? Então, assim, saindo dali, com aquele valor, onde ele vai ser realocado? Hoje o que a gente tem percebido é que essas pessoas estão sendo levadas cada vez mais para longe do espaço, né, desses espaços centrais. Existe um processo de empurrar as comunidades de baixa renda para cada vez mais longe dos centros urbanos, né, e causando toda uma dificuldade de locomoção, de acesso ao trabalho, né, e a tudo mais. A ideia é que esse valor ele seja compatível com a área onde ele está. Tá certo? Seja feita previamente, justamente, mas ainda há uma dificuldade muito grande com relação a isso. Então, ou seja, deveriam ser apresentados estudos da valorização do solo na área. E existe uma outra dificuldade que tem a ver com a forma como as ocupações se deram. Então, por exemplo, grande parte das áreas, as pessoas, como é na verdade uma realidade brasileira, não é a realidade das comunidades de baixa renda, que é a falta da propriedade do imóvel. Quantas, por exemplo, existe uma popularização do financiamento. Quem financia seu imóvel não é proprietário do seu imóvel. Ele é do banco até que ele seja quitado. E às vezes demora 30 anos. E demora 30 anos. E muitas vezes depois dos 30 anos as pessoas não fazem a transição no cartório do imóvel. Então essas pessoas não são proprietárias. A gente vai voltar a discutir essa questão das desapropriações e os casos que a gente levantou aqui no próximo bloco, também com as perguntas do público. Então você pode participar pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e também pelo telefone 3423-6836. A gente volta em 2 minutos. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco. O nosso tema de hoje é desapropriações. Participam do debate Alexandre Pacheco, que é advogado do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o SENDEC. Também está conosco Cleiton Barros, ele é morador do COC e lá ele coordena o Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis, o NEINFA. Completa o nosso debate Rodrigo Rafael, ele é integrante do Comitê Popular da Copa em Pernambuco. Você também pode participar desse programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e também pelo telefone 3423-6836. No bloco anterior eu te interrompi quando a gente falava de
como é que essas desapropriações, essas indenizações são calculadas? E você falava desse processo, né? Que muitas vezes há uma relocação, que há um financiamento, e acho que a gente parou por aí, né? Assim, um financiamento de longo prazo, e que o banco, até o fim desse financiamento, o banco é que é dono do imóvel, não? Isso que é uma realidade comum na classe média hoje, por exemplo, né? Mas o que eu quis dizer com isso é o seguinte, ou seja, é muito fácil hoje você encontrar nos diversos estratos sociais pessoas que moram em suas residências, às vezes 20, 30, 40 anos, entretanto não são donas, proprietárias do imóvel. O imóvel, quando a gente fala imóvel, a gente está se referindo ao terreno. Então, o que acontece? Que era aí que eu queria chegar, a questão da desapropriação. Num ato de desapropriação como esse, você muitas vezes, a pessoa que está lá, a família que está residindo há 30, 40, 50, 60 anos, né, ela reside lá esse tempo todo, adquiriu muitas vezes por meio de uma compra, num contrato de compra e venda e tal, mas ela não adquiriu a propriedade do imóvel, do terreno. Então, no caso de uma desapropriação, o que é que vai ser pago? Ela não pode ser paga pelo imóvel, porque ela não é proprietária. Então, ela vai ser paga pelas benfeitorias, que são a casa, é uma obra que ela tenha feito necessária no terreno para um aterramento, uma coisa. Então, esse valor, que é extremamente reduzido comparado ao valor do imóvel de onde ela está sendo retirada, acaba funcionando como uma redução drástica. Então, assim, essa pessoa que tem hoje R$4.000, vamos dizer assim, por causa das suas benfeitorias, 5, 10 mil reais, onde essa pessoa, dentro desse processo de encarecimento do solo, vai conseguir voltar a residir? Em espaços cada vez mais distantes. Não é? E por que isso também acontece? Acontece porque nós temos, eu acho que no seu programa você já tocou em algumas vezes na questão das EIs. As EIs são áreas de habitação popular. Né, em que o município diz a si mesmo, através do seu plano diretor, das leis do PRESEIS e da uso e ocupação do solo, em que elas são prioridades para a urbanização, regularização fundiária. Que é exatamente no caso em que as pessoas estão lá, adquiriram, assentadas historicamente, mas não são proprietárias do imóvel. Então, o processo era de transformar essa posse, que é só o fato de você estar ali no local, em propriedade regular. Aí você tem uma série de instrumentos para fazer isso, que é o caso da uso capião, por exemplo, né? Hoje tem outros instrumentos. Mas a ausência de uma política pública no campo da municipalidade, um entendimento do judiciário no campo dessa função social, daí sim cumprir a função social da propriedade, né? Acabam fragilizando a posse dessas pessoas. Então chega um momento de desapropriação, essas pessoas estão extremamente fragilizadas. Imagino que essa situação que ele cita deve ser bem parecido com o que ocorre no COC, né? Assim, é uma ZEIS, ou seja, ZEIS é aquela sigla, né? Zona Especial de Interesse Social. É uma zona em que o poder público tem que dar prioridade à regulamentação fundiária, a dar o título dos imóveis às pessoas e tal. E que ele não vem fazendo, é importante que se diga, né? Assim, e aí muitas vezes os moradores não têm esse direito, por exemplo, ao imóvel e sim às benfeitorias. É mais ou menos isso que se passa lá? Eu acho que talvez seja exatamente isso que vem acontecendo. As pessoas, o cálculo das indenizações, que são, pelo que a gente conhece, pelo que a gente conversou com as pessoas, são extremamente arbitrários. Você tem duas casas vizinhas com dimensões praticamente as mesmas, com as benfeitorias praticamente as mesmas também, e você tem uma casa recebendo R$4.000 de indenização e uma outra casa recebendo R$30.000 de indenização. Então isso não fica claro para a gente, quais são os critérios que são utilizados para definir. E mais importante, que não é só em relação ao valor da indenização, é em relação à garantia do direito à moradia. As pessoas estão ali por poucas que tenham sido as benfeitorias que elas tenham realizadas, mas são suas casas. A casa que ela construiu, ela tem uma vida, ela tem uma história ali. E isso é desconsiderado muitas vezes, acho que na maioria das vezes, isso é desconsiderado em prol de uma indenização. Então, mesmo que essa indenização fosse a mais justa possível, quer dizer, é preciso levar em conta também a dinâmica da vida da comunidade. Quer dizer, algumas casas, elas não são apenas casas, elas são local de trabalho para as pessoas. Quer dizer, elas são... E as pessoas têm uma história com aquele lugar, pois né? É. Tem uma história com
com as lutas, tem uma história com a vizinhança e tal, e de repente você tira essa pessoa, De repente você essa pessoa vai para destacado do- outro lugar completamente diferente. Mas o que ocorre é que muitas pessoas acabam voltando para o coque, né? E como a gente não tem mais espaço para construir casas, efetivamente, as pessoas acabam voltando para a margem do rio Capibaribe, quer dizer, é onde o coque começou, volta a morar em palafitas, quer dizer, e acaba, como se diz, cobrindo um santo e descobrindo outro, né? O direito à moradia dessas pessoas não é garantido, as pessoas são afastadas, daí por conta da ligação que tem com o lugar, quer dizer, elas acabam voltando. Não é tão simples assim tirar as pessoas daquele é. lugar, né? Me parece assim, mais estranho ainda a ideia de querer construir, por exemplo, um polo jurídico dentro de umas ex, né? Assim, que é uma área que no caso do Recife, o Recife tem uma história com essas ex, né? Assim, criou essa ideia de ex, né? Assim, e delimitar essas áreas e dizer aqui é prioridade regulamentação, aqui é prioridade, sei lá, garantir o direito dessas pessoas, né? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Assim, construção de sedes de órgãos públicos, especulação imobiliária dentro das ex. Assim. Qual é a análise que tu fazes disso? É um processo que a própria instituição das ex é nesse sentido de inibir a intervenção do capital imobiliário tão forte assim, no sentido de, como Alexandre bem pontuou, visto que a terra não é algo que possa ser produzido, de produzir novos espaços dentro da cidade a partir da expulsão das comunidades que tradicionalmente ocupam essa área, que muitas vezes, como no exemplo do coque, criaram o próprio espaço, né, de que elas aterraram as áreas, então elas criaram o espaço e criaram a cidade. Será que isso conta no cálculo da indenização, que as pessoas ajudaram, inclusive, a construir o piso onde se pisa ali, né? Então, isso é uma cidade como Recife, que era de área extremamente alagável, é comum a várias comunidades. A gente tem isso, lá na Mostardinha também, os relatos de famílias que cheguei aqui e não existia nada, existia o lixo, era uma área alagada e a gente construiu o chão para morar. Então, a questão do polo jurídico também é o cúmulo da justiça promovendo a injustiça, né? A negação dos direitos. E aí, em outras áreas, por exemplo, a própria Arena da Copa, ela foi construída numa área onde precisou haver uma flexibilização da legislação para que pudesse implementar um empreendimento de impacto como a Arena da Copa e que também prevê a construção de uma cidade, uma Smart City, uma cidade inteligente, a primeira da América Latina, que a gente questiona para quem é essa inteligência, né? Porque, assim, para as pessoas que estão sendo desapropriadas, não é, assim. E aí, a gente teve um seminário do Observatório das Metrópoles recentemente que calculava a população, o inchaço da população de São Lourenço com a cidade da Copa. Por exemplo, o número de veículos que estão previstos para ser colocados em circulação dentro da cidade da Copa é uma coisa absurda, assim. São, se eu não me engano, um pouco mais de 3.000 unidades habitacionais e a previsão de novos mais de 7.000 veículos. Então, se o debate que puxa o legado da Copa é o da mobilidade, você cria uma cidade da Copa para botar 7.000 veículos numa área sem a infraestrutura necessária, né? Então, como, de alguma forma, essas ideias, esses legados, essas propagandas são extremamente flexíveis e questionáveis, né? Essa flexibilidade é um problema da Copa do Mundo no Brasil todo, né? Assim, de leis que são aprovadas a toque de caixa ou medidas provisórias que suspendem leis anteriores. Uma legislação que é tida como uma legislação de exceção, né? Por vários organismos nacionais e internacionais, que a perda de soberania nacional e repasse de poderes irrestritos à FIFA e às empresas que patrocinam o evento são alarmantes, assim. Se você for ler a legislação da Copa, tanto a nacional quanto as legislações municipais, que pouco se teve notícia do processo, do trâmite nas câmaras, e assim, existe um silêncio que, na verdade, quando se vê, já se perdeu toda uma liberdade e direitos que, na verdade, são constitucionais
que nesse momento da Copa vão estar flexibilizados para interesses específicos. Antes da gente ir para as perguntas do público, que já chegaram, alguns já chegaram, eu acho importante uma informação de que a gente procurou a Secretaria de Desapropriação, que é ligada à Procuradoria-Geral do Estado. Procuramos também a Secretaria das Cidades, que está à frente de uma série desses projetos, e eles não vieram. Então, foi feito o convite, a gente está aqui para debater, a gente está na TV pública, mas a gente também não vai se omitir de discutir esses temas que estão na pauta do dia e que afetam as pessoas hoje, agora, né? Queria começar com as perguntas, com o comentário de Jeane, que é do bairro do Ibura. Ela pergunta, né, por que fazer bonito para os outros quando os de casa sofrem com as consequências? Está falando da Copa, né? Sou a favor, sim, do desenvolvimento, desde que as mudanças efetuadas não prejudiquem as pessoas e que elas sejam beneficiadas de alguma forma. É isso que a gente está falando, né? De um modelo de desenvolvimento que não leva em conta só o imediato, só o viaduto, mas que leva em conta as pessoas que estão nessas regiões. Né? E essa própria ideia do fazer bonito já é questionável quando a gente vê o evento teste, né, a Copa das Confederações, os problemas de mobilidade que teve para acessar o estádio. Então, a seleção do Uruguai, que deu a declaração, né, dos problemas que enfrentaram para ir para o centro de treinamento. Centro de treinamento para a arena e não conseguia subir a ladeira. E outra coisa, essa questão de como o próprio Estado, o governo do Estado, ele incorpora a negação de direito, não institucionalizou, né, a ideia da Secretaria de Desapropriação. Você não criou uma Secretaria da Copa, você não criou uma Secretaria de Negociação Social, você criou uma Secretaria especificamente para desapropriar as famílias. Né? Então... Tem o comentário de Nelson Henrique, que é de Ouro Preto. Ele diz, na PE 15 vai passar um viaduto ligando Ouro Preto e Janga. Janga já em Paulista. Né? Não há uma forma de construí-lo sem a desapropriação da comunidade. Há mesmo necessidade de criar essa área de acesso. É uma situação mais ou menos parecida com a que ocorre lá no COC. O SINDEC tem acompanhado esse caso especificamente? Não, esse caso especificamente não. Agora, tentando um pouquinho responder o que é que o telespectador fala, mas, na verdade, tem a ver exatamente com isso que a gente está falando, que é a falta de diálogo. Eu acho que hoje, em diversos espaços do poder público, tem essa dificuldade. Com o governo do Estado de Pernambuco, existem dificuldades com o diálogo. Não é só com a questão da Copa. Você tem a Copa, você tem SWAP, né? Ou seja, os processos de consulta e construção popular que deveriam, inclusive, colaborar, né, com esses processos de desenvolvimento, eles acabam não existindo. Então você tem, que seriam os limites, por exemplo, de uma ação danosa aos direitos da comunidade. Como não existem, as violações existem. Então, por exemplo, a gente tem uma série de notícias com relação aos danos ambientais de SWAP, que são imensos. Né? A gente tem notícias com relação à exploração sexual de criança e adolescente na área, dado o grande número de trabalhadores que estão na área. Então, assim, os impactos que o entorno de uma obra de grande porte como essa podem ter. Então, assim, existe uma experiência no Ceará hoje, né, que tem a ver um pouco com as manifestações que têm ocorrido de junho para cá, que é o debate sobre o Parque do Cocó, em Fortaleza. Existe uma série de... Eles querem construir uns viadutos em cima do parque, né? Isso, e que desmatam uma boa parte do Cocó. Então, assim, existe toda uma mobilização em torno de defesa do parque, né, apontando exatamente isso. Olha, não houve diálogo. A comunidade não quer que haja um dano ao parque. Quais alternativas que podem ser apresentadas? Assim, hoje, e é uma briga que se traduziu no judiciário hoje, inclusive estava até recentemente com recurso a ser julgado aqui no TRF, né, que julga os casos da Justiça Federal, né, que era exatamente assim, cadê os estudos? Assim, houve uma alteração no projeto. Cadê os estudos de impacto ambiental? Quais as alternativas? A comunidade está dizendo abertamente que não deseja esse projeto dessa forma. Quais são as alternativas que o poder público oferece? Então, é exatamente isso. Eu acho que o COC é um grande exemplo. No caso do COC, tem um inquérito no Ministério. O Ministério Público abriu um inquérito exigindo exatamente a publicização desses estudos. Quer dizer, em 4 anos, esse projeto a gente soube que estavam sendo feitos estudos sobre ele faziam 4 anos,
E se optou pela desapropriação dessas 58 casas, e aí essa questão do diálogo ela é gritante, porque são 58 casas apenas, talvez cerca de 100 e poucas pessoas, vamos calcular mais ou menos assim, e o Estado não consegue chegar perto dessas pessoas, quer dizer, dialoga com representações, né? Só são 58, dá para você chegar. Quando não se chega para negociar, então por que você não chega para conversar com essas pessoas alternativas? E aí em 15 dias, quer dizer, que foi o prazo que o Estado nos deu ao movimento Coque Resiste, para a gente apresentar alternativas ao traçado deles, quer dizer, em menos de 15 dias eles mesmos apresentaram uma alternativa, quer dizer, que poupava a casa das pessoas. A gente tem a pergunta, na verdade tem Matuto, que é um dos coordenadores do Ponto de Cultura Espaço Livre do COC. Ele pergunta se o SENDEC tem acompanhado essa questão das indenizações que estão ocorrendo lá no COC. O SENDEC está envolvido com essa questão das desapropriações do COC também? O COC chegou a entrar em contato com o SENDEC há alguns meses atrás. Nós fizemos algumas conversas e tal, mas realmente o SENDEC não teve condições de acompanhar muito de perto o local, especificamente essa área. Mas também uma série de organizações também que prestam assessoria jurídica. Mas o SENDEC né? também participa do Comitê Popular da Copa. Exatamente. O SENDEC integra o Comitê Popular da Copa, em que o Rodrigo está representando, né, em que se dedica e se debruça a uma série dessas ações. Tá? Mas especificamente, realmente, a gente não acompanhou de perto. Nós temos dado todo o apoio possível, pelo menos de causas, e dizer que o SENDEC apoia todas as político pautas, mesmo, né? Mas infelizmente a gente realmente não teve pernas para acompanhar. Eu vou fazer outro intervalo. A gente chama novamente o público a participar por opiniãotvu@gmail.com, redes sociais Twitter e Facebook e telefone 3423-6836. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, o nosso tema de hoje é desapropriações. Ainda dá tempo de participar do programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. Tem uma pergunta de Humberto, do COC, pergunta sobre o Preseis, por que ele não funciona no COC. A gente fez um debate longo aqui sobre as EIs, sobre essa coisa do Fórum dos Preseis, Fórum Preseis. Inclusive esse debate está disponível já na internet, quem quiser conhecer mais sobre essa situação das EIs aqui em Pernambuco, está lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/TVU Recife, só procurar lá. Mas só para a gente não deixar essa pergunta sem resposta, qual é esse problema do COC com o Preseis, se é que existe um problema? Como todas as EIs, elas têm uma representação no Preseis, que é o Programa de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social. Ele é uma estrutura criada dentro da Prefeitura do Recife, já por causa dessa pressão popular, né, e por causa daquilo que a gente tinha começado no início, dizendo de que as EIs foram construídas não só para preservar, né, mas para que ela pudesse melhorar, ou seja, você regularize a posse dessas pessoas, que elas possam ter dignidade em suas habitações. Então, o fórum, que é um fórum que reúne todas essas representações, ele tem passado por uma série de dificuldades. O COC tem sua representação. Mas o próprio espaço institucional, ele tem sofrido dificuldades de funcionamento, uma relação com o fundo, que o Preseis tem um fundo, né? Uma série de reformulações mesmo internas, que não são dessa gestão, mas desde gestões anteriores, tem criado dificuldades para ela. Então, o Preseis tem dificuldades hoje de funcionar. Né? Mas, assim, ainda existem representações lá, estão lá e dão sua colaboração. Acho que já teve aqui, a coordenação já teve até no seu programa aqui. Foi, do Preseis, né? O pessoal do Preseis teve aqui. E a gente discutiu bastante isso, assim, da dificuldade de tornar operacional essa instância, né? Queria continuar com as perguntas, né, que continuam a chegar. Antônio, que é do bairro da Madalena, pergunta sobre a lei do uso capião, como é que ela funciona. Parece ser um processo um pouco complexo, né? Não, ela nem tanto. Ela é simples. Na verdade, ela é simples. Complicado é o seu processamento no judiciário. Né? O SENDEC tem uma história de 24 anos, né, trabalhando com regularização fundiária, que é isso que a gente chama de transformar essa posse, essa propriedade precária, numa posse e propriedade regular. Um dos instrumentos é a ação de uso capião. A ação de uso capião, de forma bastante simples, ele é um instrumento, um instituto em que
através da posse, ou seja, através de você deter o imóvel como se seu fosse, né, durante um certo período de tempo, você adquire o direito a se tornar proprietário. Certo? A gente fala de uso capião, mas existem, na verdade, 7 tipos de uso capião. Né? Então, vamos falar do mais simples, que é o constitucional. Existe a uso capião, ela está prevista na Constituição, tá? Que se der o artigo 183, salvo engano, em que diz que 5 anos de uma propriedade privada, ou seja, terreno privado, a pessoa morando adquire o direito a adquirir essa propriedade. Tá? Ela funciona. Nós, digamos assim, o direito está posto. Uma luta imensa de anos para conseguir isso. Tá? Mas existe hoje uma dificuldade muito grande do judiciário de entender essas ações como um instrumento para a regularização de áreas como as EIs, por exemplo, que é a área que o SENDEC trabalha. O SENDEC tem hoje aproximadamente 1.257 ações de regularização fundiária. Em pelo menos 7 áreas de EIs em Recife. Nós temos dificuldades tremendas, porque o judiciário tem entendimentos diversos, alguns juízes chegam a dizer que não existe, não há uma possibilidade disso. Né? Ainda há uma dificuldade, e essa dificuldade que o SENDEC passa é uma dificuldade no país inteiro. Então, assim, o judiciário brasileiro tem dificuldade de processar as ações de uso capião, de entender aquelas ações como ações que estão regulares, que é para aquisição de áreas de baixa renda. Então, aparece uma série de dificuldades de interpretação da lei, de questões procedimentais mesmo. Chico Xavier, de Goiânia, sempre participa do nosso programa. Ele faz um comentário. Ele diz que aqui a comunidade Nova Goiânia também será desapropriada por conta da duplicação da estrada PE 62, que ligará a cidade a condado. Só não se falou ainda na questão das indenizações. A gente tem falado do caso do Coque, tem falado de Suape, também tem uma série de problemas lá também. A gente fala sempre da questão da reforma agrária também, da dificuldade em relação a essas desapropriações, mas a gente acha que não discutiu o suficiente ainda que com essa subida para o norte da chegada dessas indústrias e tudo mais, que essas regiões também vão passar por um processo similar, né? Então está feito o registro aqui do comentário de Chico Xavier. Tem também Milena Falcão, que nos mandou um e-mail, né? É de conhecimento geral o caso dos moradores do Conjunto Muribeca. Ainda não foi definido se os moradores serão indenizados ou se o condomínio será reconstruído. Como fica essa questão? No caso do imóvel ser adquirido através de um financiamento, a responsabilidade é da seguradora, do banco? Alguém tem acompanhado essa questão do Conjunto Muribeca? O SENDEC chegou a participar da última audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa, se não me engano. Não é um caso que a gente acompanha, mas a gente sempre se coloca à disposição de tentar colaborar de alguma forma. Mas o Conjunto Muribeca, ele é uma situação bem complexa. Né? Como a gente não acompanha ele desde o início, mas pelo que eu pude entender, assim, existem prédios que têm dificuldades estruturais seríssimas, que foram desocupados, outros não. Existe um questionamento com relação à retirada das pessoas ou não, parte das pessoas querem ficar, outras não querem. Né? Tudo depende muito do contrato de financiamento. Eu realmente não saberia dizer especificamente nesse caso quem é o responsável. De qualquer forma, acho que há uma série de entidades da sociedade civil que trabalham com essa questão da moradia e que talvez possam ajudar, entre elas o SENDEC, entre elas outras, né, assim, advogados populares e tudo mais. Tem a pergunta de João Bosco, da Brasilite. Ele diz: tudo é um jogo eleitoral, a Copa e as obras para o desenvolvimento. Isso que ele fala é importante da gente registrar, né, que as construtoras, as empreiteiras são grandes financiadoras das campanhas dos políticos que depois fazem lá esses projetos, né? Então, assim, essa relação é direta, assim, eles estão cobrando o que eles pagaram, né? Vocês têm alguma coisa a comentar sobre essa relação? Essa vinculação bem promíscua entre poder público e o repasse para a iniciativa privada. A gente tem um caso agora gritante também do Projeto Novo Recife, né? No caso da Caixa Econômica Federal, a grande agente financiadora da política habitacional, principalmente, indo para
Eu vi no jornal que eles compraram um prédio lá e tal. Exatamente. Como é que eles compraram um prédio de uma área que nem está regularizada ainda? Com repasse de dinheiro público diretamente para a iniciativa privada numa das áreas mais valorizadas. Mais valorizadas no sentido da especulação imobiliária mais ferrenha possível, né? E aí, desse tipo de estratégia, né, que se reproduz essa lógica de você estar induzindo esse setor da economia que é movido por construir a cidade por essa lógica de mercado mesmo, e quanto mais eles puderem extrair de valor dessas áreas, melhor. Então, assim, e aí a gente entra para a pauta, por exemplo, da reforma política, né, do financiamento público de campanha, onde a gente poderia estar, de alguma forma, travando essa espécie de relação que o capital, não só o imobiliário, mas empresas de transporte, de limpeza urbana, que a gente sabe que são grandes financiadoras de campanha, a gente poderia, pelo menos, minimizar a relação que se estabelece, que, na verdade, é uma relação de investimento, quase, né? Você falou no Novo Recife, eu queria ouvir a tua opinião sobre o projeto e sobre o impacto dele sobre a tua comunidade. No caso específico do COC, com relação a isso, era uma coisa que eu ia falar antes dessa história do Novo Recife. Fica à vontade. A gente acredita, quer dizer, que esse recuo do governo em relação, por exemplo, a rever o traçado que iria desapropriar as pessoas tem muito mais a ver, quer dizer, com a pressa para terminar, para cumprir prazos contratuais que eles têm com as empresas, do que com o reconhecimento de fato do direito das pessoas continuarem no local. Isso fica claro nas falas, né, de divulgação dessa ação de retorno do governo. Eles, em momento nenhum, reconhecem que era preciso recuar para garantir o direito das pessoas. Em um momento. Então, a gente acredita que eles recuaram porque tem pressa. Quer dizer, porque tem que ficar pronto, né? Isso iria se estender muito. Se a gente apresenta a proposta, o governo avalia, isso não ia ficar pronto. Se precisava ficar pronto, eles, por pressa, muito mais do que por reconhecimento de fato, retornam. E o Novo Recife, saiu uma matéria recentemente dizendo que a maioria das pessoas das comunidades vizinhas, quer dizer, elas apoiam a construção do projeto Novo Recife. Porque vai gerar emprego, porque vai gerar renda para as comunidades, supostamente. Eu diria que a maioria das pessoas das comunidades desconhecem o projeto Novo Recife. Quer dizer, e que, historicamente, o que a gente pode ver, a gente não pode dizer nada sobre esse projeto, porque a gente não avaliou os possíveis impactos diretos do projeto Novo Recife no COC especificamente, mas, historicamente, a gente vê que esse tipo de projeto não integra as comunidades vizinhas, quer dizer, produz muito mais isolamento, quer dizer, e no longo prazo acaba produzindo muito mais desapropriações. Porque aquele vizinho pobre, as comunidades vizinhas, acabam sendo os vizinhos incômodos. Aí, Moni, você vê como a gente está o tempo todo falando sobre diálogo e ausência de diálogo. Né? Todas essas situações elas estão muito próximas daquilo que a gente chama de conflito fundiário. Né? O Conselho Nacional das Cidades, o SENDEC, hoje colabora, né? O SENDEC está no espaço do Conselho Estadual das Cidades, no Conselho Nacional. Ele aprovou uma resolução em 2009 recomendando que os diversos níveis do Estado brasileiro, os entes da Federação, a União, o Estado, o município, criassem espaços de mediação e resolução de conflitos fundiários. Infelizmente, até hoje não existe, nem nacionalmente, nem no espaço estadual, nem no espaço municipal, nenhum local, que seria o local, por exemplo, da mediação, do evito do conflito, né, da busca da composição, a abertura de canais. Esse poderia ser hoje, na ausência de outros espaços de diálogo, um espaço para a mediação desses conflitos. Infelizmente, ainda não é colocado como uma prioridade para o Estado brasileiro, e aí entenda-se a União, o Estado e os municípios. Né? Apesar dos espaços urbanos serem hoje os espaços onde os maiores conflitos acontecem. Nós temos visto que, inclusive, o espaço rural ele tem diminuído bastante. Não são poucas, nem são de baixo impacto os conflitos que lá existem. Mas eles têm diminuído. Super manifestação do MST ontem, né? Inclusive. Exatamente. Assim, não é que não existam, eles existem, eles diminuíram um pouco, arrefeceram, essa luta arrefeceu um pouco. E o espaço urbano, e aí as manifestações que têm acontecido de junho para cá no país não negam isso, ou seja, o espaço urbano também é um espaço de conflitos, e hoje nós não temos uma estrutura do Estado para construir essa mediação. Ou seja,
Onde é que nós nos encontramos? Se não é prévia, no momento da instalação do conflito. Onde é? Infelizmente, nós não temos esse espaço. Falando em falta de espaço, tem uma polêmica envolvendo o CDU, né, o Conselho de Desenvolvimento Urbano do município do Recife, especificamente, que ali no final da gestão do prefeito João da Costa foi bem polêmico, inclusive um assunto relacionado à aprovação do projeto Novo Recife. E há uma proposta de remodelar esse conselho, né? Acho que o Rodrigo acompanha mais ou menos como é que se dá esse processo atualmente. Na verdade, era uma demanda já histórica, a extinção do CDU, haja visto que é um conselho que não vinha debatendo a política urbana, o desenvolvimento urbano do Recife, e sim aprovando empreendimentos de impacto. Não havia uma discussão sobre, por exemplo, a questão de planos habitacionais, não existia a questão da mobilidade, era especificamente espaço utilizado pelas construtoras para aprovar os seus projetos. E aí a última conferência, tanto a 4ª conferência como a 5ª conferência que aconteceu esse ano, teve como resolução a extinção do CDU e a criação do Conselho da Cidade, na perspectiva de integrar a política urbana no município, que hoje está fragmentada em várias secretarias. Você tem a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, a Secretaria de Controle Urbano e Mobilidade, a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Saneamento. Então, a política urbana está toda fragmentada. E o Conselho da Cidade seria, na verdade, um espaço de gestão democrática que poderia integrar e que também dialogaria com o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que está sendo pensado nesse ano. E aí a gente tem feito essa discussão, a gente está participando da comissão de criação do Conselho da Cidade, que vai elaborar um projeto de lei que vai submeter à Câmara para implementar esse Conselho da Cidade, mas, ao mesmo tempo, a Prefeitura do Recife encaminhou, com caráter de urgência, um projeto de lei para reformular o CDU, contrariando a deliberação da Conferência da Cidade e uma série de segmentos. E aí a gente tentou, de alguma forma, dialogar com a Prefeitura acerca disso e colocou uma série de possibilidades para minimizar o dano que pode acontecer de manter o CDU no formato em que ele está. A Prefeitura, o prefeito Geraldo Júlio, se negou a receber 13 organizações de peso dentro da temática urbana do Recife, dentre eles a OAB, o Fórum de Reforma Urbana, Direitos Urbanos, CAL, o próprio Preseis. E aí a gente pediu essa audiência e não teve resposta, e aí a gente teve, na verdade, um projeto de lei que reformulava o CDU sendo votado, inclusive, naquele dia que teve o apagão aqui no Recife. Então, aprovaram às escuras. Às escuras, literalmente. E aí a gente espera que, pelo menos, o compromisso com a gestão se coloca como uma construção coletiva, que ela, de fato, efetive essa promessa, né, de abrir o espaço, de criar uma política urbana, a proposta do Recife 500 anos, que pensa o planejamento urbano a longo prazo, que esse compromisso seja realmente pensado a partir dos compromissos firmados, por exemplo, na Conferência das Cidades e em outras discussões que têm acumulado, né, nesse campo da política urbana. Nosso tempo acabou, eu queria agradecer a presença de vocês aqui nesse debate. Nesses últimos segundos eu queria registrar os e-mails que a gente recebeu, os contatos que a gente recebeu e acabou não dando para ler, de Kleber, do Coque, também Moacir Nascimento, da Mangueira, e Valdecir, da comunidade Barreiras e Areinhas. Infelizmente não vai dar tempo da gente ler esses comentários, mas a gente agradece o recebimento deles e de todas as outras perguntas. O Opinião Pernambuco termina aqui. Em alguns dias esse programa, esse debate, vai estar disponível no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/TVU Recife. Muito obrigado, boa noite, obrigado por assistir e até o próximo programa.